O silêncio tomou conta da floresta. A batalha havia acabado. Johann limpou as mãos trêmulas e encarou os lobos caídos. Estavam mortos. Joseph correu até Del e a garota se jogou em seus braços, chorando de alívio. O velho caçador virou-se para Johann, a voz pesada, misturando bronca e gratidão. Repreendeu sua imprudência, mas confessou que jamais esqueceria o momento em que ele se colocou entre a fera e a criança. Johann quase não ouviu. Seus olhos brilhavam apenas com um pensamento. Quanto aquelas peles valeriam no mercado? Então, a floresta voltou a respirar. Uma presença monstruosa emergiu das sombras. O chão tremeu. O ar ficou pesado. A garota cobriu o rosto. Joseph gritou para Johann fugir, dizendo que aquilo era um verdadeiro monstro, algo que nem um exército inteiro conseguiria derrotar. Mas Johann não recuou. Ele encarou a criatura e, com um meio sorriso, pediu desculpas por ter matado seus subordinados. Disse que precisava do dinheiro. Quando o monstro avançou, Johann ergueu uma pedra e a lançou com tudo contra a cabeça da besta. O impacto ecoou como um trovão. O uivo que veio em seguida rasgou a noite. O som atravessou o corpo de Johann, drenando sua força, esmagando seus sentidos. Ele caiu de joelhos. Depois no chão. Quando abriu os olhos novamente, o monstro havia desaparecido. Restavam apenas o silêncio e seus amigos caídos. Com o coração apertado, Johann colocou Joseph nas costas e levou Del nos braços, caminhando pela floresta escura, lamentando não poder levar as peles que poderiam mudar seu destino. Ao chegar à vila, encontrou apenas ódio. Seu próprio pai o aguardava, cercado pela comitiva. Sem ouvir explicações, levantou o machado e o humilhou diante de todos. Johann tentou dizer que salvou vidas, mas foi chamado de mentiroso e desafiado para um duelo. Mesmo sem saber usar uma espada, Johann aceitou. A lâmina se partiu no primeiro choque. O sangue escorreu por seu rosto. Cada golpe do pai era um lembrete cruel de que naquele mundo ele ainda era apenas um bastardo descartável. Por fim, Johann caiu de joelhos, humilhado, ferido, sozinho. Seu pai virou as costas, prometendo esmagar seu crânio, caso o visse novamente. E ali, cercado pelos pedaços de sua espada quebrada, Johann entendeu uma verdade dolorosa. Neste mundo sem magia, a sobrevivência não perdoa os fracos. A multidão o cercava e um aldeão gritava seu nome. Bem longe dali, dentro de uma igreja silenciosa, uma voz se ergueu indignada dizendo que as ações de Sir Gazen haviam sido injustas. Johann pediu para que o sacerdote falasse baixo, mas o homem respondeu que não se importava. Ele era do Vaticano. Revoltado, questionou como um pai podia tratar o próprio filho daquela forma. Com a cabeça enfaixada, Johann tentou tranquilizá-lo, dizendo que ainda estava vivo e bem. O sacerdote reclamou que aquilo era absurdo. Johann desviou o olhar, apoiando-se na mesa, a voz carregada de frustração. Mesmo nunca tendo aprendido esgrima, ele não imaginava que era tão fraco. O sacerdote tentou confortá-lo, explicando que era natural ele ter perdido. Gazen era um veterano de guerra e herdara as técnicas da família. Então contou um rumor. Dizia-se que Gazen havia derrotado 300 soldados sozinho em uma batalha. Johann ficou impressionado. Ele comentou que técnica era realmente importante e que acreditava poder vencer o pai depois de enfrentar o grande lobo negro. O sacerdote se virou bruscamente. Segurou Johann pelos ombros, exigindo saber se aquilo era verdade. Johann confirmou. Joseph e Del também tinham visto o monstro. O sacerdote empalideceu. Ele puxou um velho livro da estante e o abriu diante de Johann. Explicou que os lobos negros eram considerados um tabu ancestral, um presságio de morte. As lendas diziam que onde eles surgiam, sangue e destruição os seguiam. Johann tentou rir, dizendo que não acreditava nessas histórias. Talvez aquele lobo só estivesse irritado com o duelo. O sacerdote respirou fundo e tentou tranquilizá-lo.
Disse que talvez Deus estivesse ajudando Johann, pois ele sempre colocava os outros antes de si. Johann sorriu sem acreditar muito nisso. Mas naquela mesma noite, gritos ecoaram nos confins das terras vizinhas. Pedidos de misericórdia se misturavam ao som de espadas. Uma mulher apertava o filho contra o peito, implorando por suas vidas, antes de cair no chão ensanguentada. Soldados avançavam friamente, queimando, saqueando, matando por ouro. Diante de um grande portão em chamas, uma mulher ajoelhou-se diante de Karamov, entregando um anel com o selo da família Brits. Karamov se apresentou como a espada do Santo Império e declarou que puniria todos os nobres corruptos. Matem tudo, queimem tudo, ordenou. O exército avançou. Então, Johann despertou em sobressalto, suando, ofegante. Era o mesmo pesadelo de sempre. Desde o encontro com o Lobo Negro, aquelas visões não o deixavam em paz. Ele se lembrou do aviso. O Lobo Negro é o presságio da morte. Tentou afastar o medo. Era só uma lenda, embora tivesse jogado uma pedra enorme nele. Ao amanhecer, Johann foi treinar sozinho na colina. Bastardo inútil. Uma voz zombou atrás dele. 2 homens se aproximaram, lembrando a ordem de seu pai para que ele se mantivesse quieto. Riram, provocando. Acha mesmo que cortar lenha vai te deixar forte? A zombaria continuou, e Johann apertou os punhos, porque ele sabia. Esse mundo não perdoa os fracos. Quebrar troncos é um truque barato para alguém como Johann Eitz. Um deles zomba do seu sonho de entrar para a guarda, insistindo que seu pai nunca nomearia um lixo como ele. Ele termina dizendo que seu pai só o usaria para esmagar o crânio dele e jogá-lo para os porcos. Com um único soco, Johann Eitz destrói completamente o tronco de madeira à sua frente. Os 2 homens ficam olhando, de olhos arregalados e bocas abertas. Ele olha para o toco de árvore estilhaçado e depois volta o olhar para eles. Convida os 2 a se aproximarem e repetirem o que acabaram de dizer. Eles se recusam e fogem, gritando que vão contar tudo ao pai de Johann. Ele observa os 2 indo embora, murmurando que são idiotas patéticos por não se preocuparem com o próprio futuro. Decidindo ignorá-los, volta ao seu treinamento. Outra voz confirma que o que eles disseram é verdade. Philip se aproxima, informando Johann de que o pai deles não tem intenção nenhuma de nomeá-lo para qualquer cargo. Johann responde que já suspeitava disso. Considerando que ainda não foi morto, poderia ser pior. Philip pergunta se ele está decepcionado, mas Johann apenas diz que terá de encontrar outra forma de ganhar a vida. Então Philip revela a verdade. O pai deles tem medo dele. Johann interrompe o soco no meio do movimento. O jovem se vira para encarar o irmão. Philip explica que a força inegável de Johann é uma ameaça para o pai deles. O pai quer filhos obedientes como Philip, mas Johann insiste em viver segundo os seus próprios princípios. Philip conclui que o pai acredita que a força de Johann um dia vai tirar tudo dele, assim como ele fez com o avô deles. Johann se vira com um sorriso, chamando tudo aquilo de absurdo. Philip ordena a um criado que traga o que ele pediu e o homem obedece prontamente, abrindo um grande saco de pano. Johann encara o conteúdo, perguntando o que é aquilo. Dentro do saco há um surcô, uma espada longa e uma couraça reserva. Philip declara que não é como o pai. Ele não é tolo o bastante para descartar alguém capaz. Johann o observa em silêncio. Philip então promete nomear Johann capitão da guarda quando se tornar lord. Ele pede que Johann continue treinando e pare de causar problemas. Johann responde gritando que ele nunca começa as confusões. Philip e o criado vão embora, deixando o jovem sozinho no topo da colina. Ele olha para a couraça e percebe que é exatamente a mesma armadura do seu sonho. Ele se pergunta se, ao vesti-la, vai morrer do mesmo jeito que no pesadelo. Mesmo assim, por algum motivo, sente que pode superar esse destino, mesmo sem provas. Johann decide que, de qualquer forma, vai precisar de equipamento se quiser vencer. Ele veste a couraça e o manto, ajustando tudo ao corpo.
Uma risada ecoa à distância enquanto o sol se põe. Em uma taverna, um homem insiste que está dizendo a verdade, mas outro o acusa de estar inventando tudo. O primeiro homem conta como Sir Johann matou os lobos e puxou a espada apenas para salvar Del e Joseph, chamando-o de um verdadeiro modelo de cavaleiro. Dois homens concordam que Johann é muito mais nobre do que o Lord Gas, enquanto uma figura encapuzada escuta ali perto. Outro aldeão acrescenta que Johann deveria ter cortado a cabeça de Gon naquele dia. Joseph chega ao bar e anuncia que as bebidas são por conta dele. A figura encapuzada pergunta por quê. Joseph ergue a caneca, propondo um brinde a Sir Johann por ter salvado sua filha, Del. Um dos homens se vira para o estranho, perguntando quem ele é, já que nunca o viu por ali antes. A figura encapuzada apenas aponta que eles estavam falando mal do Lorde na frente de um completo desconhecido. O aldeão encara o homem. O estranho comenta que o povo dali não parece ter medo de nada. Em seguida, o homem encapuzado diz que achou a história deles muito interessante. Ele exige que contem mais, assustando os aldeões.